Bem-vindos a este exame aprofundado de trajetórias de vida fora do comum. Exploramos aqui os perfis de 10 adolescentes com capacidades ou condições biológicas excepcionais, ilustrando a diversidade da experiência humana através de relatos de resiliência, ciência e mistério. Inscreva-se para mais vídeos educativos e fascinantes. Número 10. Alexandra Chong. A resiliência perante a histiocytose. Alexandra Chong, originária das Filipinas, é uma figura emblemática da resiliência face a patologias raras que afetam o desenvolvimento endócrino. Acometida por histiocytose de células de Langerhans desde a infância, viu seu crescimento físico gravemente prejudicado por uma disfunção major da glândula hipófise, frequentemente descrita como a fábrica hormonal do corpo humano. Esta condição médica complexa gerou uma silhueta singular, caracterizada por uma estatura infantil que contrasta com a maturidade fisiológica e psicológica de uma jovem mulher. Longe de se isolar socialmente, Alexandra transformou esta diferença morfológica num poderoso meio de comunicação nas plataformas digitais. Como influenciadora reconhecida, utiliza sua visibilidade internacional para promover a autoaceitação e o otimismo, provando que a aparência física não define o potencial de um indivíduo. O seu percurso sublinha a importância da força mental perante desafios médicos crônicos, tornando-a uma grande fonte de inspiração para uma comunidade mundial atenta à sua mensagem de positividade e coragem perante a adversidade. Número 9. Deepak Dangra, uma condutividade biológica fora do comum. Deepak Dangra, apelidado de o Homem Elétrico na sua região natal na Índia, possui uma resistência fisiológica a correntes elétricas que desafia as normas biológicas e físicas convencionais. Descoberta de forma fortuita durante reparações domésticas, a sua capacidade única permite-lhe suportar tensões extremamente elevadas, chegando a níveis de alta tensão que seriam instantaneamente fatais para qualquer outro ser humano. Embora este fenômeno excepcional levante questões científicas fundamentais sobre a condutividade da sua pele, o isolamento dos seus tecidos orgânicos ou a resposta do seu sistema nervoso, Deepak escolheu colocar este dom ao serviço da sua comunidade local. Trabalhando como eletricista de campo, intervém frequentemente sem os equipamentos de proteção convencionais, oferecendo seus serviços gratuitamente para ajudar as populações mais carenciadas. A sua história ilustra uma forma rara de adaptação biológica, mas testemunha, sobretudo, uma profunda vontade de altruísmo. Além do aspecto puramente espetacular das suas demonstrações públicas, é o seu compromisso social e a sua modéstia que marcam os espíritos, transformando uma anomalia física numa verdadeira ferramenta de solidariedade humana. Número 8. Yoga Mata, a exploração das percepções sensoriais. Yoga Mata impôs-se no cenário internacional pelas suas faculdades cognitivas e sensoriais excepcionais, nomeadamente a sua capacidade documentada de perceber e interagir com o ambiente sem o uso direto da visão ocular. Durante demonstrações rigorosas realizadas perante especialistas, provou que conseguia ler textos complexos e identificar objetos finos, mesmo tendo os olhos vendados de forma hermética. Embora as explicações científicas contemporâneas oscilem entre uma hipersensibilidade às vibrações ambientais e técnicas de percepção psicométrica, Yoga Mata atribui pessoalmente as suas capacidades ao despertar de faculdades espirituais e meditativas profundas, frequentemente associadas ao conceito do terceiro olho. O seu caso atrai a atenção constante de investigadores em neurociências e observadores de todo o mundo, todos curiosos por compreender os limites reais da percepção humana e da plasticidade cerebral. Ao participar em cimeiras internacionais de alto nível, ela incentiva uma reflexão global sobre as capacidades inexploradas do cérebro humano. O seu talento, seja percebido como um feito psíquico ou uma proeza sensorial, convida a comunidade científica a reconsiderar a nossa compreensão atual da interação complexa entre a mente e a matéria física. Número 7. Gabriel Gomes. Os desafios do gigantismo hipofisário. Gabriel Gomes
representa um caso médico significativo de gigantismo extremo, ligado a uma patologia severa da glândula hipófise. Desde o início da adolescência, o seu crescimento incontrolável levou-o a atingir dimensões físicas recorde, medindo mais de 2,30 metros aos 12 anos, o que gerou complicações estruturais severas ao nível do seu esqueleto e do seu sistema cardiovascular. Esta condição, longe de ser uma vantagem atlética, constituiu um pesado fardo físico e emocional, limitando drasticamente as suas atividades cotidianas e a sua escolaridade normal. A intervenção cirúrgica complexa a que teve de ser submetido para remover o tumor cerebral responsável por este estado sublinha os avanços cruciais da neurocirurgia moderna na regulação de distúrbios endócrinos potencialmente mortais. O seu percurso é um testemunho pungente sobre os desafios ligados às anomalias de crescimento e sobre a importância vital de um acompanhamento médico especializado precoce. Hoje, a sua história sensibiliza o público para as realidades frequentemente dolorosas que se escondem por trás de características físicas fora do comum, recordando com força a fragilidade do equilíbrio hormonal humano e a necessidade de uma empatia coletiva para com as pessoas que sofrem de tais disparidades morfológicas. Número 6. Louis Esquivel Jr., um prodígio das matemáticas cognitivas. Louis Esquivel Jr. distingue-se por uma inteligência matemática e uma potência de cálculo prodigiosas, sendo frequentemente qualificado como calculadora humana por especialistas em psicologia cognitiva. As suas capacidades de análise numérica, de resolução de equações algébricas complexas e de extração de raízes quadradas num tempo quase instantâneo colocam-no entre as mentes mais brilhantes e precoces da sua geração. As avaliações científicas do seu quociente intelectual sugerem faculdades de processamento de informação superiores à média dos génios históricos reconhecidos, ilustrando um funcionamento neuronal de uma eficácia e velocidade excepcionais. Este jovem prodígio não se contenta em manipular números de forma abstrata. Ele encarna o potencial latente da mente humana para processar fluxos de dados complexos de forma paralela. O seu caso suscita um interesse constante por parte de pedagogos e investigadores no desenvolvimento infantil, pois levanta a questão fundamental da origem genética ou adquirida de tais talentos. Ao navegar num mundo académico frequentemente desadaptado ao seu ritmo de reflexão fulgurante, Louis demonstra que a excelência intelectual necessita de um ambiente de apoio específico capaz de nutrir e canalizar tal potência de processamento lógico. Número 5. Gabby Jeans, a insensibilidade congénita à dor. Gabby Jeans vive com uma condição genética extremamente rara que a torna totalmente insensível à dor física, um distúrbio conhecido como analgesia congénita. Se esta ausência de sensação pode, à primeira vista, parecer uma vantagem invejável, ela representa, na realidade, um perigo vital constante e uma vulnerabilidade biológica acrescida, pois a dor é o sinal de alarme indispensável para a preservação da integridade corporal contra agressões externas. Sem este mecanismo protetor natural, Gabby teve de aprender, desde tenra idade, a monitorizar visualmente o seu corpo de forma quase obsessiva para detectar eventuais ferimentos, queimaduras ou fraturas que não conseguiria sentir fisicamente. A sua história destaca o papel crucial do sistema nervoso somatosensorial na sobrevivência cotidiana e os desafios educativos colossais para os seus familiares, que devem antecipar riscos ambientais invisíveis para ela. Este caso clínico permite aprofundar as investigações neurológicas sobre as mutações genéticas que afetam os receptores nociceptivos. A resiliência de Gabby perante esta vulnerabilidade invisível força a admiração, ilustrando a capacidade de adaptação humana face a uma percepção sensorial radicalmente diferente da norma biológica universal. Número 4. Gaetan Matarazzo, um embaixador para a displasia cleidocraniana. Gaetan Matarazzo, ator de renome mundial, utiliza a sua plataforma mediática para sensibilizar ativamente o grande público sobre a displasia cleidocraniana, uma patologia genética rara que afeta o desenvolvimento das estruturas ósseas e da dentição. Ao escolher integrar a sua própria condição física nas suas personagens de ficção,
ele contribuiu para quebrar tabus persistentes ligados às deficiências invisíveis e às diferenças de desenvolvimento na indústria do entretenimento, que é muito padronizada. A sua transparência corajosa relativamente às múltiplas intervenções cirúrgicas pesadas a que foi submetido e aos desafios cotidianos ligados à sua patologia faz dele um modelo de determinação para milhares de jovens pacientes que sofrem de doenças raras. Além do seu inegável talento artístico, Gaetan encarna uma nova geração de personalidades públicas que recusam deixar que uma condição biológica dite os seus limites profissionais ou sociais. O seu compromisso filantrópico constante e a sua capacidade de transformar uma diferença genética numa verdadeira força de caráter sublinham o impacto positivo que uma representação autêntica nos meios de comunicação de massa pode ter, favorecendo assim uma cultura global de inclusão, diversidade e empatia à escala internacional. Número 3. Macy Curran. A singularidade morfológica face ao mundo. Macy Curran entrou para os anais dos recordes mundiais graças ao comprimento excepcional dos seus membros inferiores. Uma característica física singular que a distingue radicalmente da média da população feminina mundial. Embora a sua estatura imponente lhe abra naturalmente oportunidades prestigiadas na indústria da alta costura e da comunicação visual, ela gera paralelamente limitações logísticas e ergonómicas importantes no mundo moderno concebido para dimensões corporais padronizadas. Quer se trate de encontrar roupas adequadas à sua morfologia ou de navegar em espaços públicos frequentemente restritos e inadaptados, Macy demonstra uma adaptação constante a um ambiente que não corresponde à sua realidade física. A sua gestão serena da notoriedade súbita e a sua aceitação exemplar do seu corpo ilustram uma grande maturidade psicológica perante as pressões estéticas normativas da sociedade contemporânea. Ao partilhar os detalhes do seu cotidiano, ela incentiva ativamente a celebração da diversidade morfológica e recorda que a singularidade física, embora por vezes complexa de gerir no dia-a-dia, constitui uma identidade única que cada indivíduo deveria poder assumir com um orgulho legítimo. Número 2. Louisa Ball. O mistério da Síndrome de Klein-Levin. Louisa Ball é afetada pela Síndrome de Klein-Levin, uma patologia neurológica e psiquiátrica rara, familiarmente apelidada de Síndrome da Bela Adormecida. Esta condição clínica caracteriza-se por episódios de hipersónia prolongada e recorrente que podem durar várias semanas, durante os quais a paciente mergulha num estado de sono profundo do qual é quase impossível retirá-la. Estes ciclos imprevisíveis perturbam gravemente a sua trajetória social, os seus estudos superiores e o seu desenvolvimento pessoal, criando longos períodos de ausência total do mundo circundante. A disfunção do hipotálamo, região cerebral responsável pela regulação fina dos ciclos de sono, do apetite e da temperatura corporal, está no cerne deste enigma médico complexo. O percurso de Louisa evidencia as grandes dificuldades de diagnóstico para doenças neurológicas raras e o impacto psicológico devastador de viver com um relógio biológico totalmente imprevisível. A sua perseverança para manter uma vida normal entre as crises testemunha uma força de caráter notável, enquanto o seu caso continua a ser um objeto de estudo crucial para a neurologia moderna, que procura decifrar melhor os mecanismos que regem os estados de consciência. Número 1. Natasha Demkina. Entre a imagiologia médica e o dom sensorial. Natasha Demkina, mundialmente famosa sob o pseudónimo de A Rapariga dos Raios-X, afirma possuir uma capacidade visual excepcional que lhe permite penetrar na matéria orgânica para identificar patologias internas sem a ajuda de tecnologias externas. Desde o final da sua infância, colabora pontualmente com diversos centros de investigação médica para propor diagnósticos baseados nas suas percepções visuais singulares da anatomia humana. Embora as suas capacidades sejam objeto de debates académicos intensos entre cientistas céticos e defensores da existência de fenómenos de percepção extrasensorial, Natasha dedicou uma parte importante da sua vida a aperfeiçoar o que considera ser uma ferramenta de diagnóstico inata. Ela intervém não só junto de pacientes humanos, mas também no setor veterinário,
oferecendo uma perspectiva alternativa e intrigante à imagiologia médica convencional. O seu caso levanta questões fascinantes sobre os limites potenciais ainda inexplorados da percepção humana e sobre a fronteira ténue entre a ciência estabelecida e as faculdades sensoriais não documentadas. Quer se trate de uma forma de hipersensibilidade sensorial rara ou de um talento ainda inexplicado pela física atual, Natasha continua a ser uma figura central no estudo das capacidades humanas extraordinárias. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Em 1999, uma foto de uma adolescente com bíceps impressionantes abalou os meios de comunicação. Publicada numa revista, desencadeou fascínio e polêmica. Alguns admiravam a sua maturidade física, outros denunciavam uma montagem profissional. A imagem quebrava os estereótipos sobre a infância e questionava a verdade das fotos. No alvorecer da era digital, este caso revelou o quanto uma simples imagem podia dividir e influenciar a opinião pública. Em conclusão, estes 10 retratos ilustram a complexidade e a riqueza da natureza humana. Quer se trate de desafios médicos ou de faculdades inexplicadas, estes adolescentes lembram-nos que a diferença é uma força que merece respeito, estudo e admiração.